O primeiro registro de jornal impresso na cidade é o Aurora Campineira, que circulou por apenas 2 anos. 40 anos depois, a imprensa da cidade começa a se ampliar. Em 1912 foi lançado o Diário do Povo e em 1927 o Correio Popular. Ao longo do século XX, no entanto, Campinas se destaca pela existência de vários jornais, mas fundamentalmente por 2, que é o Correio Popular e o Diário do Povo, né? Fundados por um único jornalista, né? O Álvaro Ribeiro. Nas décadas de 30, 40 e 50, vários jornais surgiram em Campinas, mas tiveram vida curta, como o Gazeta de Campinas. Criada em 1927, encerrou as atividades em 1930. Foi nas décadas de 70 e 80 que o jornalismo de Campinas ganhou maior pluralidade. Além das sucursais do estado de São Paulo e da Folha, a cidade possuía 3 jornais locais diários: o Correio Popular, o Diário do Povo e o Jornal de Hoje, e um jornal semanal, o Jornal de Domingo. Nesta época, a concorrência pela notícia era acirrada. No período da década de 70, com a evolução do Diário do Povo, é que vai culminar também com a modernização do Correio Popular e a entrada de um outro jornal, que é o Jornal de Hoje. O Jornal de Hoje, comandado por José Hamilton Ribeiro, foi uma experiência importante, mas que durou pouco tempo, como conta o jornalista e professor Carlos Alberto Zanotti, que foi chefe de reportagem do Jornal de Hoje durante 2 anos, de 1981 a 1983. Esse jornal circulou, se não me falha a memória, durante 2 anos e meio, mais ou menos. Durante esse período todo, o Jornal de Hoje, ele fez concorrência ao Diário do Povo, que era o jornal mais antigo da cidade, e também ao Correio Popular, que era dos jornais o mais bem-sucedido. O Correio Popular sempre foi um jornal muito bem-sucedido. Foi também na década de 70, com Marilena Furlaneto, que a mulher conquista espaço nas redações de Campinas. Fui no Diário do Povo, com a cara e a coragem. Falei com o Romeu Santini, que era o diretor de redação, e falou, então volta aqui amanhã, que eu vou fazer um teste. Eu achei que fosse fazer um teste de redação, eu escrevia bem, fui tranquila, só que ele me mandou cobrir uma enchente em Sousas. E aí eu fui. Produzir o jornal na máquina de escrever com carbono, fazer matérias sem uso de internet, sair mais para a rua atrás da notícia. Essas são algumas mudanças observadas por jornalistas que trabalham nas redações desde os anos 80, como Chico Sanches. A loucura que era você fazer jornal naquela época, né? Hoje, você fazendo uma relação de 86 para cá, 20 e poucos anos, você fazia jornal na mão. Você não tinha internet, você não tinha nada tão fácil quanto hoje. Um trabalho mais forte nisso. Eu sinto saudade um pouco da rua, né? Como editor hoje você fica longe da rua, né? E a rua é o interessante pra gente, né? Se as inovações tecnológicas mudaram a vida das redações, para este professor ela também foi uma das responsáveis pelo fechamento das sucursais em Campinas. O jornal, de certa forma, deixou de ser aquele veículo de alta leitura, né? As pessoas já não leem mais, o interesse refluiu, né? E além disso, os custos elevados de manutenção das sucursais fizeram com que os empresários, né, principalmente o Mesquitas e os Frias, repensassem naquela questão de uma cultura, digamos assim, de sucursais e de cadernos regional. Mas os custos, a renovação tecnológica, a mão de obra necessária para esses trabalhos, né, minaram toda qualquer possibilidade de permanência. Nos anos 90, as sucursais já tinham sido extintas e a junção dos 2 jornais ainda em circulação na cidade dão origem à RAC, Rede Anhanguera de Comunicação, que há 1 ano lançou o seu 3º jornal, o Notícia Já. A RAC foi criada em 1996, quando o Correio Popular comprou o Diário do Povo. A partir daquele momento, a empresa deixou de ser publicadora de um jornal só, passou a ter 2 jornais diários com planos de expansão, então se formou a Rede Anhanguera, que hoje tem 6 jornais, uma revista e um portal da internet. A atual situação da imprensa de Campinas divide opiniões de profissionais da área. O que a RAC tem, ela não tem um monopólio do jornalismo na cidade. A RAC, ela tem os 3 jornais impressos que circulam na cidade. Economicamente é monopólio,
né? Jornalisticamente, não tem um jornal só, a empresa tem vários jornais. 3 jornais com títulos fortes, títulos bons, né, na mão de um grupo só, você desestimula a concorrência, né? A RAC não vai te... Ela não é dona da informação. Eu acho porque o mercado está aberto, né? E a gente não está sozinho, a gente tem emissoras de TV, tem jornais que circulam aqui, não é? Para se discutir esse assunto, eu acho que primeiro tinha que se discutir se a RAC faz bom jornalismo ou não faz. Do ponto de vista da democracia, daquilo que a gente aspira, né, como cidadão, né, de ter um jornalismo a serviço do cidadão, a serviço da comunidade, né, independente, né, sem o rabo preso, é importante que você tenha mais do que um jornal. Os 3 jornais hoje em circulação na cidade possuem somados uma tiragem de 120 mil exemplares, sendo distribuídos em Campinas e na região metropolitana.